boa noite a todos. Nós estamos hoje comemorando mais uma fase do Laboratório de Responsabilidade Social e Sustentabilidade. Hoje, então, vai apresentar o nosso diagnóstico participativo. Em termos da nossa linha do tempo, criamos a Universidade em 1920, 1996 é a criação do Instituto de Economia, e o nosso laboratório foi criado em 2004, a partir do curso de Responsabilidade Social e Terceiro Setor, 2002. Então, a gente está mais de 20 anos trabalhando, e este ano com 2 projetos da FAPERJ, o empreendedorismo na Rocinha e o Mobil Rio. Temos, então, 4 cursos de pós-graduação: Responsabilidade Social e Terceiro Setor, Economia e Gestão da Sustentabilidade, Cidade Inteligente, Turismo, Economia, Gestão e Cultura. O tema de hoje é o nosso projeto Empreendedorismo em Favelas Inteligentes, que tem por objetivo preparar empreendedores, empresas, startups locais para propor soluções para o desenvolvimento local e apresentar uma metodologia que possibilite a réplica do hackathon Rocinha Inteligente, sua base teórica e conceitual, possibilitando o lançamento posterior em outras favelas. O próprio diagnóstico participativo que a professora Sula vai apresentar hoje vai também poder ser replicado em outras comunidades. Então, como etapa, o diagnóstico participativo, que tem a coordenação adjunta da professora Sulamir Daim, o curso de extensão Empreendedorismo em Favela Inteligente, que tem a coordenação adjunta da professora Cláudia Pfeiffer, e o hackathon. Bom, essa versão preliminar do diagnóstico participativo que será apresentada hoje, em termos de resultados, análise e proposições. Essa equipe, então, ela foi escolhida pela sua competência, mas também pelo carinho que eu tenho a cada uma dessas pessoas. A professora Sulamir Daim, que foi minha professora e que me ensinou que economia é justiça social. A Ana Valéria Vanderlei, que foi gerente executiva da Petrobras e que hoje, então, arregaçou as mangas e quer trabalhar em comunidade, estar trabalhando conosco aqui na Rocinha. O Matheus José Violante, que foi nosso aluno e que se empolgou com o projeto e está fazendo um excelente trabalho na coordenação da professora Sulamir. O Diogo Lopes, então, também, que já trabalhou conosco na Mangueira, fazendo diagnóstico participativo, e que veio, então, se juntar a essa equipe. E, com todo carinho, o Antônio Trajano, que não conheço profissionalmente, que é da própria Rocinha, e que contribuiu para que se acelerasse as entrevistas e aceitação em termos da comunidade. Temos também a colaboração de Kevin Creslo e da Cristine Clemente. Eu vou passar, então, a palavra a quem de direito, a professora Sulamir, que vai fazer, então, a apresentação desse diagnóstico. Boa tarde a todos. Estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês sobre um tema tão importante para vocês e para nós também, que estamos envolvidos em todos os projetos do Parque Tecnológico. Eu queria dizer, em primeiro lugar, que fazer o diagnóstico participativo da Rocinha foi ouvir a voz de vocês. E isso é muito importante no momento que nós estamos vivendo, porque a pandemia colocou a Rocinha uma coisa muito difícil para nós, que foi uma parede sanitária. E a Rocinha, antes disso, em todos os trabalhos que eu usei para começar o nosso trabalho, era vista como uma favela viva, dinâmica, inovadora, e que tinha como grande atributo sua comunicação com o resto da cidade, com a Zona Sul e com todos os cantos da cidade do Rio de Janeiro. E, de algum momento, com a pandemia, toda a favela e todo o Rio de Janeiro, e todo o Brasil e todo mundo silenciou. Mas esse silêncio prejudicou mais ainda aqueles que não têm vínculos empregatícios, que não têm um trabalho formal, né? Jogou muita gente no desemprego e também jogou muita gente que estava
informalidade no silêncio absoluto, na mais absoluta falta de comunicação. Agora que a pandemia está acabando e as coisas estão voltando, elas não estão voltando da mesma maneira. E, portanto, voz, que é o que nós pretendemos dar com o diagnóstico participativo da Rocinha, é cidadania, é participação, é integração, é uma chamada para as políticas públicas e para os aplicativos e para todas as soluções tecnológicas que nós vamos tentar fazer parte aqui na Rocinha. Então, na verdade, o diagnóstico rápido participativo, vou começar com a metodologia, é um processo de conhecimento. Eu não estou vendo a tela partilhada, Miriam. Eu estou na tela do diagnóstico rápido participativo. É um processo de conhecimento e produção coletiva de informações sobre uma determinada realidade. O que é importante nessa frase? Produção coletiva, a partir da visão da comunidade sobre suas próprias condições de vida em diálogo com a equipe técnica. Pode passar, Miriam. Então, nós vamos fazer uma descrição dos objetivos e da metodologia. Vamos partir da Rocinha em 2010, que no momento em que nós estamos avançando tanto, parece que é 1900 antigamente, não é só 12 anos, é muito mais, dado que o mundo mudou muito nesse tempo. E eu vou explicar por que é tão complicado trabalhar assim nesse momento. Depois, nós fizemos um trabalho de garimpagem dos dados da Rocinha atualizados. Eu queria observar desde o início que eles não são dados de censo e, portanto, eu não posso juntar alhos com bugalhos, eu não posso misturar essas informações com as informações do anacrônico permanente resistente censo de 2010, até que venha um novo. Nós não podemos fazer isso. Mas nós podemos informar a Rocinha, a cidade do Rio de Janeiro e o Brasil daquilo que existe atualização, porque isso é muito importante para políticas públicas. Eu não posso trabalhar com dados de 2010 eternamente. Eu tenho uma série de políticas públicas que trabalham com gastos por cabeça, por número de pessoas. E como é que eu vou fazer isso se eu não atualizar os dados? Então, nós tomamos um certo cuidado, não só para nos situarmos, mas também para a gente avançar no conhecimento que a Rocinha tem dela mesma com os dados disponíveis. Em seguida, nós passamos para o diagnóstico rápido participativo, que tem muitas vantagens quando a gente trabalha no território. Vamos descrever os principais achados desse diagnóstico e depois passar para as possibilidades de ação que vêm do resultado que nós encontramos. E nós, no caminho, fomos construindo um acervo de informações sobre a Rocinha que vai ficar nos anexos e que vai ficar disponível para todo mundo que está participando de todas as ações hoje e para o futuro da Rocinha. Por que aplicar o diagnóstico participativo da Rocinha? Porque ele traz essa voz, né? Na verdade, quando você tem um diagnóstico participativo, significa que todos os debates internos, todo o ativismo nas cidades e nas comunidades, né, podem ser capturados e você pode criar políticas públicas que são efetivamente focadas na solução dos problemas que são detectados nos vários territórios de vulnerabilidade econômica e social, né? E, portanto, você tem o ir e vir nesse mundo que passou por um grande período de incomunicabilidade, né? E tem uma série de técnicas participativas que você pode fazer um diagnóstico e, especialmente, criar uma agenda que seja uma agenda das preocupações e dos problemas efetivos da comunidade. Existem diferenças em cada território vulnerável da cidade e é importante que nós capturemos aquilo que falta, que é importante, que é bom, que é avançado na comunidade e também aquilo que a comunidade quer, a sua escolha, a sua opção por prioridades.
Então, seu ponto de partida desse diagnóstico é a participação de lideranças locais, integrantes da comunidade que estiveram dispostos a nos ajudar e se pronunciar sobre os principais problemas da localidade nas áreas que foram consideradas relevantes do diagnóstico, tá? Que envolvem a questão dos serviços, né, públicos, né, das políticas públicas na comunidade e também a questão da tecnologia, né? Que nós fizemos várias perguntas sobre internet, aplicativos, e capturamos também as potencialidades da população e as potencialidades da Rocinha em termos de influenciar e propor novos temas para a questão da vida e da cidade, e, sobretudo, desse bairro tão significativo e dos seus subbairros, porque nós descemos também, na medida do possível, numa análise mais detalhada dos subbairros da Rocinha, porque eles têm diferenças de renda entre si, têm diferenças de situação, tá? E, portanto, é muito útil que a gente trabalhe também com os subbairros, né? E isso, por outro lado, além de que participar contribuir para o resultado, nós também pretendemos apoiar a comunidade na superação de todos os problemas que ela vem enfrentando e saber que ela é sócia dos resultados, que muita coisa depende daquilo que a Rocinha propuser, naquilo que ela insistir e que seu ativismo, nas suas várias manifestações, conseguir emplacar, né? E também, a partir desse diagnóstico, nós podemos contribuir para os outros parceiros que estão envolvidos em projetos da Rocinha e que querem, como nós, melhorar a vida da comunidade. Então, o objetivo do projeto do diagnóstico participativo, Miriam, pode passar, é identificar os problemas e as potencialidades do território e propor áreas de atuação para os projetos de empreendedorismo digital e ajudar outros na formulação e na gestão de inovações sociais, tá? Então, essa que é a nossa ideia central. Com base nisso, nós tentamos mapear a população da Rocinha. O que a gente tentou trazer para esse diagnóstico? Primeiro, as características socioeconômicas da família. Nós sabemos que na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, o Brasil é um dos países mais injustos. A cidade reproduz e amplia essa desigualdade e a Rocinha mais ainda. Então, nós sabemos que dentro da Rocinha tem visões diferenciadas, integrações diferenciadas, localizações de projetos diferenciados, mas nós queremos saber quem é a família da Rocinha, né? Quem é esse pessoal que está vivendo essas dificuldades ou essas potencialidades e esse avanço, porque nem tudo é tristeza, né? Mas nós precisamos saber quem somos. Segundo, em que atuação profissional está essa população da Rocinha, ou mesmo que ela esteja desempregada, quais são as suas capacidades, quais são as suas vantagens competitivas, e nós podemos, adiante, usar isso num aplicativo de uso comunitário e de gestão comunitária, né? E quais são as ferramentas digitais que essa população já apropriou. Além disso, nós queremos ver quais são as participações dessa população em iniciativas sociais e de empreendedorismo. Quanto que ela está antenada e quanto que ela é sócia das inovações sociais que há muito tempo frequentam a Rocinha e, por outro lado, em que iniciativas de empreendedorismo ela participa, seja em empreendedorismo digital, seja no empreendedorismo em geral. Como nós tivemos uma pandemia que mudou tudo, achamos por bem também falar de aspectos da pandemia no território, porque, em primeiro lugar, a população foi muito afetada e, por outro lado, porque serviços que funcionavam muito bem ou relativamente bem, como saúde e educação, foram também impactados pela pandemia. Por exemplo, a gente vai identificar
falta de médicos, falta de professores. Mas, em algum momento não muito distante para trás, a Rocinha foi o modelo de clínicas de saúde da família que foram implantadas na região para ter 100% de inclusão da comunidade. Obviamente, quando você tem um patamar de doenças trazido pela pandemia, você incha os serviços, sobrecarrega os médicos e, efetivamente, novos problemas aparecem de abandono de aula, evasão escolar, né? Inadequação tecnológica, a volta para um vínculo, seja ele formal, seja ele informal, tudo isso foi afetado. Então, nós temos um item sobre a pandemia, depois nós temos potenciais benefícios de aplicativos digitais. Nós perguntamos que associação a população faz entre os seus principais problemas e necessidades e a necessidade de aplicativos digitais. E, finalmente, nós selecionamos as principais demandas e necessidades da população e identificamos as áreas de maior vulnerabilidade para uma eventual ação que priorize certas iniciativas em relação à outra, quando a gente tiver de fazer essas escolhas trágicas, não é? Então, detalhando a metodologia do diagnóstico participativo, né, que foi precedida aqui da análise dos dados secundários, né, nós fizemos tanto o diagnóstico como uma análise quantitativa que vai aparecer quando a gente tiver entregue, que vai ser na semana que vem, o relatório do diagnóstico final, tá? E, portanto, a gente vai passar para vocês os diagnósticos. Foi aplicado um questionário que também está no anexo do nosso trabalho, com perguntas fechadas e perguntas abertas, e entrevistas abertas também com pessoas que têm conhecimentos específicos no território, para a gente poder se situar melhor, né? E também, depois, nós trabalhamos com o funcionamento da infraestrutura, dos serviços do território, cultura e hábitos da população, e pretendemos, se o tempo permitir, uma discussão focal com a turma do curso de empreendedorismo digital, para que vocês retomem, a partir dessa apresentação nossa, né, a criatividade de vocês, o anseio de vocês, e coloquem isso num pedido, num projeto, numa vontade, né, que servirá também para alimentar o nosso relatório final, tá? O que é importante a gente ressaltar na análise do diagnóstico participativo é que ele não é um trabalho censitário, ou seja, a gente não anda de porta em porta coletando dados censitários, né? Nem dados amostrais. O que a gente faz é tirar uma fotografia da Rocinha num determinado momento, não é? Dando voz a diferentes perspectivas que existem dentro da comunidade e procurando localizar, digamos, as nossas perguntas e as nossas entrevistas em todo o território da Rocinha. Tivemos alguma dificuldade com alguns bairros, né, em que a população achou o questionário um pouco grande, mas é a nossa ansiedade e a vontade de retratar melhor a Rocinha. Peço desculpas para quem achou muito trabalhoso e ainda estamos coletando os últimos. Mas a ideia é retratar, não censitariamente, nós não temos condição de fazer isso, nem é o caso, nós estamos dando voz à diversidade que existe no interior da Rocinha. Esse é o nosso principal trabalho, tá? E, obviamente, para fazer isso, a gente se situou e usou alguns dados de 2010 simplesmente como próprio ponto de partida, saímos pesquisando em outros órgãos, não é? Porque, por exemplo, em 2019, o próprio IBGE teve de fazer uma pesquisa para apoio às ações de saúde por causa da pandemia de Covid-19. Então, esses dados a gente incorporou. Também a gente trabalhou os estudos com estudos municipais sobre bairros da cidade,
tem informações de 2015 até 2019, não é? Depois, o próprio governo do Estado, em 2021, está realizando um estudo em 18 territórios de vulnerabilidade social, inclusive a Rocinha, né? E, portanto, a gente pode também usar esses dados, porque eles, às vezes, trazem informações relevantes, se não completas, mas, pelo menos, que são aberturas, né, desse portal misterioso que é o século XXI, né, a segunda década do século XXI. Né? E também a gente usou dados de saúde e dados de educação que foram cedidos, no caso da Secretaria Estadual de Educação, nós temos dados do censo escolar de 2021 por bairro. Então, nós conseguimos pegar dados da Rocinha. Né? Feita, então, essa introdução, podemos passar adiante, Lívia? Então, podemos passar. Aqui a Rocinha, em 2010, um grande aglomerado com uma vista espetacular de qualquer lugar que a gente veja que seja mais alto. Vamos adiante. Mas o que ela é em termos de dados gerais? Ela era uma população de 69.156 moradores, que estavam em 23.347 municípios, e do lado nós pusemos todos os subbairros da Rocinha, né, com os quais nós também trabalhamos. Adiante, Miriam. Esses dados, muito ultrapassados, davam uma renda média per capita de R$ 443, né? E havia uma área total da Rocinha de 95 hectares e um número de habitantes por domicílio aproximadamente de 2, qualquer coisa, né? Com uma alta densidade demográfica. Né? Quando a gente comparava, por exemplo, em 2010, a Rocinha com a Lagoa, né? Nós verificávamos que o grau de alfabetização da Rocinha já era superior a 93%, e que contrastava com o total do Rio de Janeiro, que era 97%, né? Mas que eram superados, obviamente, pela Lagoa e pelo bairro de São Conrado, mas não está tão ruim assim já naquele momento. Né? E agora o número de não alfabetizados, obviamente, era maior, né? Era de 6,4% em relação aos 2 e pouco por cento da cidade do Rio de Janeiro como um todo, e também em relação ao bairro de São Conrado e a Lagoa, que era relativamente mais baixo. Tá? Só para mostrar que já tem diferenças, mas que no nível de alfabetização ela não é tão alta assim. Pode seguir. 11,8% dos domicílios estavam abaixo da linha da pobreza, né? E você tinha regiões dentro da Rocinha mais povoadas e menos povoadas. A população da Rocinha era 66% dos moradores tinha nascido no Rio de Janeiro, mas 33% nasceram em outros municípios, dos quais a maioria nasceu no Nordeste, os dos outros municípios, no Ceará e na Paraíba, né? E se você pega o renda mais baixa, né, tem uma localização específica para ele, e tem também uma localização específica mais para a renda mais alta, para a parte baixa, que tem acesso pela Estrada da Gávea. Né? E também se você for olhar entre subbairros, você vai ver diferenças dramáticas, como também existem na cidade do Rio de Janeiro. Pode passar, que eu quero sair de 2010 e chegar nos dias atuais. Quando a gente olha agora, nós já temos alguns elementos novos nas mesmas fotos, está lá a nossa passarela do Niemeyer, e se a gente fosse andar mais um pouco, tinha as obras que foram realizadas pelo PAC 1 e PAC 2, que não foram exatamente. Então, vamos seguindo, e aí a gente tem os dados da Rocinha atualizados rapidamente, que eu vou passar rápido, porque eu quero chegar no diagnóstico. Então, temos uma disputa aqui muito significativa de qual é a população total da Rocinha. Esse é um mistério que nem o Sherlock Holmes conseguiu resolver. Em termos populacionais, o dado que eu costumo usar é que está no registro da Light,
né, que estima a população total da Rocinha em 120 mil habitantes. Mas, quando eu converso com o pessoal das organizações sociais, os dados variam entre 150 e 160 mil, que ainda é um dado viável, e tem gente que calcula até em 300 mil habitantes. Eu respeito todas as estimativas, porque nada como o olhar do dono, aquele que mora na Rocinha, para fazer as estimativas, mas, de alguma maneira, eu sou obrigada a trabalhar com alguma coisa que vai entre 120, 130, 140 no máximo, mas tomara que sejam mais, porque é assim que isso ficar claro no censo demográfico, os recursos para a Rocinha terão de ser compatíveis com a sua real população. O grande problema, o grande drama de ter uma subestimativa de população ou uma população que está parada em 2010 é que tudo aquilo que tem a ver com per capitas está subestimado na Rocinha, e, portanto, o financiamento das políticas públicas voltadas para a Rocinha está trabalhando com um imaginário que não é realista. Tá? Aí eu comecei a trabalhar com os dados que eu consegui do IBGE de 2020. E, nele, a população vulnerável da Rocinha, que é estimada, permite trabalhar com um total de moradias que já evoluiu de 23 mil para 25.742. E a área ocupada, que era de 95 hectares em 2010, passou, nessa nova estimativa do IBGE, para 143,72 hectares, né? Que ultrapassou a linha determinada pela prefeitura e que tem consequências ambientais. Mas eu sei que mesmo esse dado é um dado subestimado. Li trocentos trabalhos sobre a Rocinha e não encontrei nada mais esclarecedor do que os dados oficiais, que eu continuei juntando nas próximas tabelas. Pode avançar, Miriam. Tentei olhar também pelas clínicas da família, porque, se, na verdade, as clínicas da família trabalham com clientela adscrita, né? Vai o agente comunitário de casa em casa e mapeia aquela família, né? E os números são registrados como clientela das 3 unidades de saúde da família, certamente o total dessa clientela, que eu tentei obter de várias maneiras e ninguém me deu um dado aberto, eu não tive acesso direto aos cadastros, mas me chutaram uma coisa que é aproximada a 110 mil pessoas. Isso é a população da Rocinha? Não. Por que não é? Em primeiro lugar, porque tinha, em 2017, mais de 10% da Rocinha que tinha vínculo empregatício e plano de saúde dado pelo seu empregador. E só aí você já passa para 120, 125 mil pessoas. O problema é que muita gente perdeu o emprego e agora é cliente do SUS, né? Então, quanto que é essa população administrativa hoje, eu não sei. E, por outro lado, também você tem muita migração interna na Rocinha. As pessoas mudam de bairro e, quando mudam, vocês olham aí no mapa, elas podem se mover de um mapa para outro e dar consequências. E o terceiro problema, que também é complicado, é que até o início da pandemia, você trabalhava com números que eram obtidos pelos agentes comunitários. Depois, a Rocinha parou de trabalhar, a Rocinha não, o Rio de Janeiro inteiro parou de trabalhar por conta da pandemia com o território, né, como referência para a clínica, e passou a trabalhar com assistência, ou seja, quem chega lá e dá um endereço é atendido. Então, isso dá uma confusão nos números e eu não tenho nenhuma segurança, a não ser para afirmar que, em algum momento antes da pandemia, próximo, eu poderia trabalhar com alguma segurança, com dado de 120, 130 mil pessoas. Já não tenho essa certeza. Se vocês quiserem perguntar até esse momento, vamos adiante, por favor. Então, fica esse problema. Temos várias sugestões de população, alguns elementos para acreditar em umas e outras, mas eu também respeito muito e valorizo a opinião dos moradores da Rocinha,
e das pessoas que participam de organizações. Porém, nós não temos nenhuma segurança para afirmar nenhuma delas. Tá? Podemos passar adiante. Professora Isabela está com a mão levantada, ela pode fazer a Tá pergunta? bom, pode. Pode falar, Isabela. Oi, professora. Então, sobre esse dado da Clínica da Família, há pouco tempo eu estive lá e eles falaram que deletaram registro. Não está... E aí você vê como o sistema às vezes vai estar falho, mesmo com o número que ele deve estar dando aí, 120 mil habitantes, que eu acredito que chega aí nos 200, 250 habitantes, porque o censo de 1970 dizia que era 120 mil habitantes. Como a gente vai ter um crescimento de três décadas e manter a mesma população na Rocinha? Não teve nenhum marcos importantes que anteriormente a Rocinha tem marcos de infraestrutura, né, que morria pessoas, tinha suas demandas assim, e ainda estava no processo de construção. Como ainda vai ter o mesmo número da década de 70? Eu também acho muito estranho, eu só estou dizendo que eu sou obrigada a relatar os dados oficiais e incorporar as sugestões de vocês sobre a população. Mas a gente não pode ser definitivo sobre isso. E o mais grave, que você tem razão, é que se a população da Rocinha for muito maior do que essa, a Rocinha está perdendo recursos no rateio das políticas públicas. Eu concordo plenamente sobre isso, porque se você fala um número ao dobro, né, desse número, você tem que botar mais demanda financeira. Tem que botar mais médico na unidade de saúde da família, mais professor na escola, e nas entrevistas públicas. Exatamente. Mais tudo. Quando eu fui entrevistar, eu ouvi várias reclamações nas entrevistas abertas que eu fiz sobre falta de médico, e essa é a única que eu não sei se é falta de médico por conta das consequências da Covid, que a gente vai ver que tem muita gente nos questionários que diz que está com problema de saúde mental, tá? E também os efeitos da Covid longa. Agora, no caso da saúde, precisaria de ter mais sala de aula, mais turnos, isso eu já ouvi também nas entrevistas abertas. Então, isso é um sintoma de que a infraestrutura que atende a Rocinha não é compatível com a população que demanda os serviços. Sim, plenamente. Pois é. Agora, daí a gente propor algum dado censitário, esse é o problema, a gente esbarra numa barreira. E eu bem que tentei usar o dado de saúde da família, mas eu sei que, primeiro, em 2017, o prefeito cortou o número de agentes comunitários de todo o Rio de Janeiro e cortou a bolsa dos residentes, que eram... A Rocinha era um modelo, todo mundo queria trabalhar na Rocinha. Aí os médicos da cidade do Rio de Janeiro fizeram greve, conseguiram que isso fosse paulatinamente revertido, mas o que eu sei é que só nesse ano você começou a tentar resolver o problema das equipes de saúde da família. Eu sei que o Maria do Socorro, por exemplo, perdeu uma equipe inteira e que está recuperando a partir da injeção recente de recursos. Mas se a população também deu um pulo, vocês continuam em déficit. E, infelizmente, a gente não pode usar o dado administrativo como dado censitário, porque mesmo que eu tivesse o cadastro integral, né, mudou a lógica, não é mais território, e sim quem chega lá. Tá? Professora, tem uma pergunta no chat, que é uma pergunta até um pouco mais objetiva, que é da Lena. Ela pergunta se a renda média é per capita ou domiciliar. E tem uma pessoa chamada usuário do Zoom, que eu vou pedir que se identifique, que está com a mão levantada e quer fazer uma pergunta. Tá. A renda média que a gente trabalhou foi aquela que nós
obtivemos do diagnóstico participativo, ainda não cheguei lá. Essa que eu apresentei é a do censo, tá? É a renda por pessoa da família. Você pega a renda familiar, divide pelo número médio de moradores, é uma estimativa média, tá? Da média de renda por pessoa numa família, baseada nas declarações de renda dadas pelas pessoas e dividida pelo número médio de habitantes estimados. Boa noite, meu nome é Ida. Estão escutando? Estamos. Então, muito boa noite, professora. Gostaria de adicionar uma informação quanto ao censo, que ele é antigo devido ao IBGE, mas a ONU ela conseguiu colocar durante 2 anos 10 prepostos dela que mapearam toda a Rocinha. Essa informação você pode conseguir junto à Associação dos Moradores, com o vice-presidente. Eu já tenho. Então... Por isso é que eu falei em 300 mil. 387 mil, isso mesmo. Okay. Tá? Mas muito obrigada, Ida. Tá certo. Nós já usamos esse dado também. Tá? Bom, e como é que eu também trabalhei para continuar com a questão da renda média? Em 2021, surgiu um projeto chamado Na Régua, que é muito interessante, porque é o primeiro censo de inadequação habitacional realizado pelo governo do Rio em 18 áreas de maior vulnerabilidade. Na Rocinha, ele entrevistou 756 famílias vulneráveis, não é? E aí, 63% das famílias declararam ter irregularidade no abastecimento de água e esgoto. 26% das moradias não possuíam banheiro completo. Na saúde, foram relatadas doenças respiratórias, atingindo 44% das famílias entrevistadas. E as entrevistas da saúde, e uma pesquisa que eu pessoalmente fiz há anos sobre tuberculose, mostra que isso é um problema relativamente grave, né, na Rocinha. A renda média da população ouvida na Rocinha, em 2021, ou seja, as mais vulneráveis, é de 478. É praticamente a mesma do censo de 2010, o que significa que 24% das famílias estão em situação de extrema pobreza, segundo os critérios do governo federal, e têm renda per capita até R$100. Olha o choque. Agora, na nossa pesquisa, no diagnóstico participativo, no conjunto das entrevistas da Rocinha, que não necessariamente focou só nas famílias vulneráveis, nós temos rendas diferenciadas desse valor, nós chegaremos lá no momento. Mas o que é preocupante é que, para essas famílias muito pobres, a renda da Rocinha é menor do que a renda média do conjunto das populações vulneráveis, que é 565 por família, né? A renda da Mangueira, por exemplo, é 800 e pouco das famílias vulneráveis. Então, eu só queria chamar a atenção que, por mais que nós sejamos otimistas e por mais que saibamos do potencial da Rocinha, é preocupante, porque, por todas as informações, você vai bater num total de 24% de famílias em situação de extrema pobreza, desse grupo de vulneráveis, não é? E mais ou menos 11% da população que apresenta situação de extrema vulnerabilidade. Tá? Vamos adiante, pelos dados atuais. Professora, tem uma pergunta no chat do Caio. Ele pergunta Caio, se os dados do censo de 2010 estão desatualizados. Podemos ter como informação mais atualizada os dados da saúde da família? Pois é, eu tentei conseguir os dados do Saúde da Família, mas o Saúde da Família é um dado administrativo. Ele não é um dado censitário. Ninguém andou de porta em porta para saber quantas pessoas tem, mas fez-se uma busca ativa no território, porque cada clínica tem que lidar com um subconjunto da população
da Rocinha. Se ele conseguisse mapear todo mundo, você teria pelo menos uma amostra do pessoal que é usuário do SUS, porque, como eu falei, desde logo você tem o pessoal que foge a esse registro e também tem o pessoal que usa plano de saúde. Não é, talvez, mais 11%, 10%, mas ainda existe. Mas ele é um dado administrativo. E como mudou a lógica, teve interrupção, mudou o próprio cadastro, foi destruído o cadastro. Alguém hoje falou, e eu também ouvi isso numa entrevista aberta na Rocinha. Então, hoje você trabalha com um dado que mistura as buscas ativas anteriores com dado territorial, que é dado territorial com dado de assistencial, que é o dado de busca por serviço. Então, ele tem duas lógicas dentro dele. Ele serve para que você tenha uma noção, mas eu não faria essa ousadia de substituir um dado censitário por um dado administrativo. Você considera que você tem uma informação que alguém soprou no seu ouvido de que a população mais que dobrou, tá? Ou que ela dobrou. E, a partir daí, até que efetivamente se faça um novo censo, nós não temos condição de comparar. Atualizamos, por isso que eu ponho sempre, Rocinha, dados atualizados não censitários. Tá? Bom, sobre os serviços públicos da Rocinha, que eu vou passar, e políticas públicas sobre a urbanização da favela, né, eu gostaria de registrar que a população da Rocinha tem uma demanda recorrente por saneamento básico, por mobilidade, por questão de água e esgotamento sanitário, e que, na verdade, essas carências não foram atendidas desde a elaboração de um plano diretor da Rocinha em 2006, que era eminentemente um plano que foi construído pela arquitetura da PUC, coordenada pelo arquiteto Toledo, que ganhou, digamos, o prêmio do melhor plano para a Rocinha, e foi construído de forma participativa como comunidade. Mas, na verdade, não havia um financiamento acoplado a esse plano e, portanto, ele não foi executado. Posteriormente, veio o PAC 1 e o PAC 2 com recursos, mas sem ouvir diretamente a comunidade, ou não ouvir tanto a comunidade, e foram construídos algumas coisas demandadas pela comunidade, mas sem que você respondesse a essa questão recorrente da mobilidade. Pode passar adiante. Então, você tem lá, em vez do Centro Cultural, o C4, você tem a biblioteca. Em vez de um hospital que a comunidade pretendia, você tem uma unidade de pronto atendimento, a UPA. Nada contra, mas o problema é que, na verdade, as obras de saneamento e as obras de mobilidade não foram atendidas, né? Então, você tem, em termos de mobilidade, você tem efetivamente uma mobilidade razoável da Rocinha para fora da cidade, porque não só você tem linhas de metrô, como você tem linhas de ônibus, mas na pandemia você perdeu várias linhas, inclusive aquelas que atendem o alto da Rocinha. Então, você continua tendo problemas de mobilidade, assim como você tem problemas de entrega de correio e problemas de delivery. E a questão de saneamento, você também, até hoje, não tem encontrado solução, porque você se desviou da opção, ela não foi efetivamente financiada, a SEDAI foi privatizada, a nova empresa prometeu que ia resolver o problema de abastecimento da Rocinha, mas o que é complicado é que você tem um reservatório que a empresa enche de 15 em 15 dias, os encanamentos ligam a população com esse reservatório, e eu localizei uma demanda junto ao Ministério Público, apesar da empresa dizer que está atendendo, que está faltando água, que o atendimento é insuficiente e irregular, por parte de moradores da Rocinha, entraram com uma ação junto ao Ministério Público para acionar a Rio Águas para atender. E, no caso do esgoto, para você ter ideia, vai adiante, Miriam, como essa é uma questão atual, não atendida,
Então, você pode pular esse aqui, porque também em 2020 o governo do Estado prometeu uma série de obras de saneamento básico, né? Note-se que a questão da mobilidade dentro da Rocinha ela era atendida a partir de soluções do solo, escadarias, não é? E planos inclinados. Isso foi substituído arbitrariamente por uma outra ideia de um teleférico monumental que também não foi construído, não é? E, aparentemente, os 2 bilhões prometidos à Rocinha na ocasião foram interrompidos, a obra não foi feita quando o governador sofreu impedimento e foi substituído pelo vice-governador, que simplesmente cancelou tudo, não é? E essa semana passada foi entregue uma carta a um candidato à presidência da República, que eu trago aqui, porque eu acho que ela é um retrato de uma humilhação desnecessária, de um descaso pela Rocinha, né? E que está aí disponível para quem quiser ler. Foi um movimento comandado pelo Rocinha Sem Fronteiras, Brigadas Populares, amigos do Parque Tecnológico da Rocinha e ainda o arquiteto Luiz Carlos Toledo. E eu acho que ela tem frases muito importantes e muito impactantes, que a questão do saneamento básico para atender todas as residências, ela não só leva dignidade, como ela também leva saúde, né? A Rocinha tem uma série de doenças que derivam dessa falta de saneamento e que afeta a esperança de vida da comunidade. Eu localizei também trabalhos que dizem que a esperança de vida na Rocinha é dramaticamente menor do que a do bairro vizinho São Conrado. E isso se deve a um conjunto de doenças que tem a ver com aglomeração excessiva, com a falta de saneamento e com descaso com a falta de obras infraestruturais na maior favela da América Latina. E só para concluir esse pedaço, nossos filhos poderão, dessa forma, se as obras fossem feitas, né, olhar com dignidade e mostrar a seus colegas e conhecidos do asfalto, sem medo de ser feliz, suas ruas, as casas onde moram, seus lares, o chão por onde pisam e por onde, no momento, é derramado o esgoto mal cheiroso, o triste retrato do abandono com o qual o poder público vem tratando a necessidade de obras infraestruturais na Rocinha há muitos e muitos anos, né? Mas vamos falar de coisas boas também, né? Eu já falei das clínicas de saúde da família, pode passar adiante, Miriam. E eu queria mostrar um dado interessante, que a mortalidade infantil no ano de 2019 na Rocinha era de 9,909 por 1.000 nascimentos, e ela é menor do que a dos municípios do Rio de Janeiro como um todo. E já estamos na mortalidade infantil, que era de 12,01 por 1.000 nascimentos. Pode passar. Então, é um dado animador, que significa que, de alguma maneira, o programa de saúde da família tem efetividade dentro da região e que você tem uma taxa de mortalidade infantil que é menor do que o conjunto da cidade do Rio de Janeiro. No caso da educação, aqui está feito o registro do que existe na Rocinha, não é? E você tem várias escolas com uma razoável cobertura do território, mas nós também detectamos, não no diagnóstico, mas nas entrevistas abertas, que faltam salas de aula nas escolas existentes, eventualmente escolas, não é? E que isso impede que alunos possam estudar em vários horários. Foi também detectada uma falta de sincronia entre os alunos que estão no nível médio e os alunos que estão no ensino fundamental, que normalmente são os irmãos que levam os outros. E se você não consegue sincronizar horários e que se eles têm que estudar fora da Rocinha, normalmente alguém é sacrificado, normalmente o filho mais moço, tá? E isso é um dado bastante dramático, porque a população não deveria ter de escolher quem estuda e quem não estuda, né? Pode passar, Miriam. Mas também aqui nós temos algumas coisas animadoras, não é?
Nós conseguimos os dados da Secretaria de Educação e, nesses dados, nós mostramos que as escolas públicas dominam em termos de alunos da Rocinha, que é por gêneros, né? A distribuição de alunos é igual entre escolas públicas e privadas, e também por raça. A distribuição entre escolas públicas e privadas não tem uma diferença extremamente significativa. E tem um dado interessante, pode passar, Miriam, por favor, que eu gostaria de me passar rapidamente, que é a tentativa absolutamente audaciosa feita na Rocinha de enfrentar um preconceito pela Escola Municipal André Urano, o ginásio Gente, né? Ginásio Experimental de Novas Tecnologias, que é uma das poucas escolas do Brasil que trabalha de uma forma integrada entre alunos do 7º, 8º e 9º período, trabalham por projetos, como é o mundo contemporâneo, trabalham de forma colaborativa, e o ensino vai aparecendo à medida em que a parte acadêmica vai aparecendo, o ensino vai aparecendo de acordo com as demandas do projeto, não é? E as outras escolas que existem no Brasil, que trabalham com essa metodologia de ensino, são escolas de cidades ricas e são escolas caríssimas, bilíngues. E onde nós temos escolas semelhantes a essas é na Califórnia, onde nasceu a revolução da tecnologia de informação e de comunicação. Então, parabéns para a Rocinha, que, enfrentando o preconceito, tem uma escola de alta tecnologia, e eu gostaria que, efetivamente, essa experiência se multiplicasse, não só na Rocinha como na cidade, porque depois esses alunos têm que enfrentar um outro tipo de ensino mais uma vez. E isso, às vezes, até se reflete nos dados, que são os indicadores que o governo do Estado usa para medir o desempenho escolar dos alunos. Pode passar, Miriam. Aí, se vocês olharem o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, nós vamos verificar umas coisas interessantes. Primeiro, que a Rocinha tem indicadores muito próximos os do Rio de Janeiro, da rede municipal como um todo, não é? E essa rede municipal engloba escolas em bairros ricos, em bairros mais pobres, ou seja, a Rocinha está na média. E, inclusive, no período mais recente, que é os anos mais avançados de estudo, o desempenho da Rocinha no ensino fundamental 2, não é? E no ensino médio é melhor do que, principalmente no ensino fundamental 2, é melhor do que o da cidade do Rio de Janeiro como um todo, que também é um elogio feito às escolas da Rocinha, que, lutando com todas as dificuldades, conseguem prover um conteúdo acadêmico de modo a permitir que os alunos revelem um desempenho superior ao da cidade como um todo. Esses são elementos de muito estímulo para quem pensa no futuro da Rocinha dentro do Parque Tecnológico, por exemplo. O conjunto de escolas com bom desempenho, uma escola de alta tecnologia, são elementos que dão ânimo a todos que trabalham e prezam o futuro dessa jovem geração da Rocinha, tão prejudicada pela pandemia e pela evasão escolar recente. Mas esses são dados bastante atuais. Também, para completar essa parte do nosso estudo prévio, né? Você tem várias empresas de marketing digital que operam já na Rocinha, fornecendo serviços, mas, apesar disso, 70% dos micronegócios ainda não são digitalizados. Você tem também redes para o turismo da Rocinha, que resolveu enfrentar o turismo safari, né? E está estabelecendo vínculos diretos com aqueles que querem visitar a Rocinha. Tem um projeto que eu não sei que fim levou, que chama Mãe da Favela ON, que era financiado em parceria com a CUFA, não é? E que, com a Alô Social, e que, com a TIM, pretendia desenvolver
distribuição também de chips para apoiar as mães no ensino remoto dos seus filhos. Não sei que fim levou, mas isso também é um potencial, porque, além das cestas básicas que foram distribuídas usando esse dispositivo, o projeto poderá ter no futuro, com o apoio da Unesco, um conteúdo voltado à educação e ao empreendedorismo, tá? E ele conta com o apoio da Unesco, mas eu gostaria de saber, se alguém souber, o que aconteceu com a distribuição dos chips. Perguntei por aí, ninguém me disse, tá? Mas é importante que a gente entenda que a Rocinha já há muito tempo avançou em várias áreas de empreendedorismo digital. Pode continuar, Miriam. A área de games tem empresas como Game Park, Favela Games, que trabalham, né, aproveitando o grande interesse em games, né? Então, aproveitar para envolver a população da Rocinha através do celular, população jovem, né? O celular é uma ferramenta bastante democrática na prática dos games, né? Usando, né, o hub de atividades para capacitar atletas em esportes digitais, não é? E, outro lado, achei muito interessante o Favela Games, que era uma empresa que estava buscando captar recursos, mas ela fez um primeiro game em cima do passinho, que é para tirar essa ideia que só tem coisa ruim na favela, né? E que, portanto, você tem uma criatividade enorme, uma destreza corporal, uma capacidade de expressão, escolas de música, escola de dança, escolas de teatro, e tudo isso são virtudes culturais e aptidões da Rocinha que podem, eventualmente, ser aproveitadas para criar outro tipo de games, que não aqueles em que todo mundo mata todo mundo, que é com que o meu neto brinca atualmente, me desespera. Podemos seguir adiante. Também temos na Rocinha várias organizações trabalhando com projetos inovadores de reciclagem, não só no mundo da moda, como também geração de energia solar, captação de água, que é o Torre Verde, né? E o Rocinha Recicla, no qual entrou recentemente uma empresa canadense, e ela trabalha com uma tecnologia de blockchains, que é, digamos, o último grito na gestão de transações. Então, é muito interessante você saber que tudo isso está aí, latente na Rocinha, à espera de que venha uma boa internet, de que venha fibra ótica e de que o parque tecnológico promova essa aglomeração, esse cluster de inteligências, mas a minha insistência é dizer que a Rocinha tem já dentro dela tudo isso antes da revolução ou em conjunto com essa revolução no sistema de tecnologia de informação e de comunicação. E eu gostaria de fazer um último registro sobre as mídias da Rocinha. As mídias da Rocinha são fantásticas. Eu as usei como mecanismo de pesquisa, sobretudo a Fala Roça, e as matérias que são feitas lá são de grande qualidade, abrem campos de informação, me abriram, por exemplo, informações sobre os projetos do governo, que eu fui depois investigar em detalhe, e eu queria reconhecer isso. A Favela pesquisa, se informa, se comunica com grande competência e efetividade no campo do jornalismo engajado e da cultura em geral. E, dentre as mídias comunitárias, nós podemos destacar inúmeras. Aliás, a gente recebeu uma doação do pessoal de saúde da família da Rocinha, de um conjunto de informações sobre ONGs e também sobre serviços que são oferecidos gratuitamente na Rocinha e também a baixo custo. Isso está também no anexo do trabalho, e aproveito para convocar todo mundo a contribuir para esse acervo. Nós estamos tentando também criar um acervo de informações, porque informação é vida, informação é participação, informação é voz, que era aquilo que nós começamos a tratar e que vamos tratar agora, ouvindo a voz da Rocinha, através do diagnóstico participativo.
Então, eu queria que vocês registrassem essas informações esparsas, capengas, que eu pude juntar, mas que servem para quem está trabalhando na Rocinha pisar num solo mais firme e menos anacrônico do que o censo de 2010. Tá? Finalmente chegamos à voz da Rocinha, do momento, que é o nosso diagnóstico rápido participativo. E nós fizemos um conjunto de perguntas, foi considerado excessivo pelos moradores, mas que tiveram a boa vontade de nos responder. Nós começamos, né, trabalhando aqui moradores, e dentro dos moradores, infelizmente, nós não conseguimos especificar, porque não caberia em nenhuma tabela, não é? O conjunto de moradores da Rocinha, as várias capacidades de um conjunto enorme de moradores, no qual você encontra coisas absolutamente díspares e muito especializadas, junto com uma capacitação mais básica para serviços, não é? Do conjunto de serviços. Então, nós chamamos essa primeira linha aí de morador, e depois nós especificamos outros moradores que participam de projetos sociais, não é? Que são profissionais de saúde nas unidades de saúde da família, que participam de projetos governamentais, que são líderes comunitários, que são participantes de iniciativas digitais na Rocinha e que são líderes religiosos. Por que eu separei isso? Porque eu queria também demonstrar que, se você tem uma capacitação maior, se você faz parte de algum projeto, seja ele de inovação social, ou se você faz um trabalho mais qualificado na Rocinha, existem diferenças de renda em relação ao conjunto das capacidades dos demais moradores. Isso é um incentivo para que a população se mobilize para qualificação maior, não é? Embora eu acho que existe uma riqueza de oportunidades que foram perdidas para os serviços oferecidos pela Rocinha, trabalhos domésticos, salões de beleza, restaurantes, não é? A Rocinha sofreu muito com essa parede sanitária que foi criada como o resto da população, e vários desses empreendimentos não voltaram, mas as capacidades não desapareceram. Só que elas agora não têm mais o vínculo. Só para dar um spoiler, né? Uma agência de oportunidade de trabalho de dentro da própria Rocinha, com um treinamento, é uma riqueza absurda, porque põe todo mundo em contato com o lugar que eles sempre tiveram, que é o mercado enorme representado pelo Rio de Janeiro. Então, essa é a distribuição da população que nós entrevistamos: moradores com várias capacidades e aqueles que são lideranças, trabalham em inovações sociais, etc., etc. Pode continuar. E aí nós perguntamos sobre dados gerais da atuação dessas pessoas, não é? E recebemos as seguintes informações. Primeiro, exemplos: JAMP de incubadoras, Colégio Ayrton Senna, Carteiro Amigo, Museu Sankofa, Favela In. Ou seja, nós temos em anexo o total, a listagem total de todo mundo que respondeu a esse questionário. Tá? Nós não podemos registrar isso tudo aqui, mas, de qualquer maneira, está registrado no anexo. E depois as regiões de atuação, ou seja, áreas da Rocinha onde a iniciativa atende. E o que nós verificamos que todos os bairros foram citados. E muitas dessas iniciativas se localizam num ponto específico, mas elas atuam em prol de toda a comunidade. Ou seja, as iniciativas, as inovações sociais, os projetos sociais, os projetos digitais da Rocinha, eles têm uma vocação para a universalidade, no sentido de que eles não discriminam entre os bairros, eles têm uma localização, mas eles procuram atender a todos. Não é? Que atividade desenvolve? Isso foi perguntado também, né? E isso vai servir para o nosso repertório
de capacidades da Rocinha. Aí temos plantio de mudas de uma horta, entregador de carta e produtos nas residências, barista, e temos uma listagem também de tudo isso no anexo. E como a gente tem um objetivo focalizado, que é subsidiar o curso de empreendedorismo digital e também o hackathon, nós começamos a também fazer perguntas específicas, né? A sua iniciativa tem página da web, então a maioria absoluta que está marcada em azul, né, tem iniciativas com páginas na web e nas redes sociais em geral. E um número relativamente pequeno, 20 e poucos por cento, simplesmente não tem acesso, mas um número muito grande já tem acesso pelas iniciativas às redes sociais. E ali dentro também nós registramos quais eram essas redes, né? E aí o Instagram é o mais cotado, depois vem o Facebook e o WhatsApp também é o menorzinho em amarelo. Então, na verdade, a Rocinha está conectada. E as iniciativas sociais também, as iniciativas todas que foram registradas também têm representação nas redes sociais. E aí também a gente conseguiu, não é, ver como que as pessoas da Rocinha, pensando em território e infraestrutura, né, a gente perguntou como você recebe as notícias do que está acontecendo na comunidade, porque eu acho que tem uma oportunidade muito grande para os aplicativos nessa área da comunicação. Então, a maioria da população recebe no Facebook, no Instagram, no Twitter, entre outros, né? Em segundo lugar, conversas com outros moradores, quer dizer, o bate-papo pessoal ainda não foi esquecido pela população da Rocinha, que continua recebendo informações pelo bate-papo, né? O terceiro elemento é o WhatsApp e mídias comunitárias, em verde. Então, eu acho que é interessante a gente observar, né, que as formas de comunicação que a cidade usa são as mesmas que existem na Rocinha. Tá? Depois, nós perguntamos sobre trabalho e vida, essencialmente para os moradores da Rocinha. Quantas pessoas moram na sua casa? E nós conseguimos, entre os entrevistados, uma média que é muito semelhante àquela do censo de 2010. Né? Qual é a faixa etária dos moradores? A maioria a média tem 30 anos. Qual é a renda mensal da família? 2.539. Mas aí, quando a gente vai pegar a renda por residência, né? Os moradores, como eu falei, nessa tabelinha azul, que têm funções mais qualificadas, eles têm uma renda per capita de R$ 1.099. Os outros moradores, aquele conjunto de pessoas que varia de trabalhos domésticos, empregados domésticos, o que você puder imaginar, tem uma renda menor, que é 655 per capita, e por residência 1.900, mas que é maior do que aquela apontada no trabalho que focalizou na população mais vulnerável. Tá? Então, a renda per capita ela é maior do que a do censo de 2010 e ela também é maior do que aquela renda média das populações vulneráveis, o que era para se esperar. Não é? E as pessoas, perguntamos se elas participam ou participaram de programas sociais, e a maioria participa, e se frequenta algum núcleo social, igreja, clube e tal, nós temos 48 menções e a maioria é de pessoas que frequentam algum núcleo social, igreja, clube, academia, etc. Tá? Ou seja, a população da Rocinha se comunica com um ferramental moderno, tecnológico,
gosta também de um bate-papo, vê pouco televisão, que é o menos cotado de todas as formas de comunicação, né? Gosta de um Facebook, de um WhatsApp e principalmente no Instagram. Quando a gente olha a quantidade de entrevistados por bairros da Rocinha, a gente pode ver que, por um lado, a gente cobriu praticamente, com densidades diferentes de questionários, o território da Rocinha. E aí, quando nós fomos decodificar a renda média dos entrevistados por moradores de subbairros, nós temos alguns subbairros, como Roupa Suja, como Vila Cruzado, que tem, efetivamente, um número maior de pessoas com renda abaixo da média, que é o que está em vermelho. Oi, a gente podia voltar um pouquinho? Para o anterior? Isso. Fale. Eu tinha uma pergunta aqui, baseado nisso aqui que você está falando, dessa renda mensal familiar de 2.500. Como é que ficaria aquele anterior que passa uma renda de 500 ou R$ 500 por família? Isso aí diferente? É a renda da família. É claro que ali a pesquisa é para as populações mais vulneráveis, aquelas que estão abaixo da linha da pobreza ou na pobreza extrema. É uma pesquisa específica sobre as populações mais vulneráveis. Tá. E essa é sobre a população da Rocinha. Tá. Obrigado. Nada? Pode voltar, Miriam. E aí você olha e vê que, efetivamente, o quadro de desigualdade do Brasil, do Rio de Janeiro, também está presente na Rocinha, não é? Que você tem bairros, territórios da cidade com maior indicação de pobreza, com renda abaixo da renda média, e, por outro lado, você tem bairros com uma maior participação de pessoas acima da média, né? Isso é interessante, porque, se você quiser fazer uma política específica voltada para as vulnerabilidades, você tem uma ferramenta. A Rocinha falou. Ela disse onde é que ela precisa mais. Não quer dizer que os outros não precisem, porque, de qualquer maneira, a renda per capita não é nenhuma Brastemp na média, tá? Mas o que eu estou falando é que, às vezes, você precisa focalizar em certas vulnerabilidades. Existem políticas que, por definição, têm que ser universais. Outras têm que ir de encontro ou enfrentar as vulnerabilidades. E, desse ponto de vista, uma pesquisa desse tipo pode ser de utilidade, não é? Uma coisa que eu perguntei e que nós vamos perguntar para a turma, para os alunos que estão assistindo essa aula depois, para vocês responderem, a Miriam tem a ferramenta para isso, é sobre a satisfação com o serviço de internet na Rocinha. Porque nós perguntamos, mas a cópia que foi, o modelo de questionário que a gente usou, que foi inicialmente com a turma, foi comida a essa pergunta. Então, nós estamos voltando para refazer. Mas, de qualquer maneira, no pessoal que foi entrevistado, não é? O que é engraçado, eu esperaria que a maioria das pessoas achasse a internet ruim, porque todo mundo que eu quero telefonar na Rocinha, falar pelo Zap, cai a ligação uma opção de vezes, aí as pessoas dizem que só Jesus consegue resolver essa internet da Rocinha. Quando eu vou ver o resultado da entrevista, a maioria, ou pelo menos quase metade, acha razoável, né? Irregular, um grande número, ruim o resto. Agora, também eu não sei exatamente qual o uso que essa população faz da internet, porque, na verdade, se ela usar apenas o Zap, não é? Ou se ela pode, eventualmente, ter um resultado melhor. Mas quem trabalha de casa ou nas instituições e precisa de uma velocidade maior, não é? Aí realmente é mais complicado e, provavelmente, a resposta a esse público específico seria diferente. Mas, de qualquer maneira, isso é o que nós obtivemos, não é? Está aqui e essa pergunta vai ser refeita e vamos mudar essa tabela com os dados que vierem com a contribuição dos nossos alunos. Tá? E aí, pode passar, Miriam?
nós consultamos os moradores que preencheram os questionários, né, sobre várias questões. Serviços de saúde, escola, coleta de lixo, água e esgoto, não é? O que mais? Eu estou chegando para trás aqui no meu computador particular. Drenagem de chuva, professora. Então, drenagem de chuva, prevenção de enchente e desabamentos, alarme para eventos da natureza, transporte, acesso a residências, enfim. Nós perguntamos, e o que me pareceu muito interessante, quando você olha o lado esquerdo das respostas, que a maior parte da população está relativamente satisfeita em comparação com os demais serviços, com o serviço de saúde e com o serviço de educação, né? O número de respostas em verdes que consideram bom, o número de respostas em amarelo que consideram regular, somados, dá um número muito expressivo em relação aos vermelhos que consideram ruim, tanto em saúde e educação. Em matéria de lixo, os bons e os ruins se equivalem, em matéria de coleta de lixo. Já depois, o vermelho dispara em relação ao que nós já sabíamos, que é água e esgoto, né? O número de respostas favoráveis é mínima, e drenagem de chuva, idem, e por aí por diante, nas outras áreas, prevenção, né, de desabamentos, etc., você vê que a população está claramente insatisfeita com esse tipo de serviço e revelou isso através das nossas entrevistas, né? Isso é bom porque qualquer um que quiser corrigir as políticas públicas da Rocinha tem um indicador de não satisfação da clientela, e a clientela tem que ser respeitada, né? Porque, mesmo que os serviços sejam de natureza universal e gratuitos, eles são direitos da população, direitos da cidadania, e nós todos pagamos impostos, não esqueçamos, e os pobres proporcionalmente mais que os ricos para receber esse serviço. Então, não tem nenhuma vantagem que não se cobre diretamente o serviço. E vários deles são, de fato, cobrados, mas certamente saúde e educação destaques merecidamente positivos pelo esforço que tem sido feito pelos trabalhadores de saúde, pelos trabalhadores de educação na Rocinha. E a gente viu que, inclusive, os indicadores de mortalidade e desempenho escolar são melhores na Rocinha do que em vários lugares do Rio de Janeiro. Já vimos isso, tá? Eu só queria fazer uma observação rápida a respeito dos questionários. É o seguinte: nós começamos muito tecnológicos, fazendo entrevistas com o formulário Google, né, que vai somando as respostas e diminui o trabalho do pesquisador. Mas nos deparamos com um problema, né? Porque, na verdade, quando é que você pega a população? Chegando do trabalho, aí você vai dar um formulário para ele parar para no meio da rua, na hora que ele está indo jantar, tendo saído cedo de casa para responder um formulário eletrônico, não, mas de 4 páginas? Claro que não. Então, nós passamos a trabalhar também com o questionário físico, porque assim você pode, por exemplo, quando você tem vários agentes comunitários de saúde, ou uma escola em que tem vários alunos, você pode, ou professor, você pode entrevistar todo mundo ao mesmo tempo, e é uma recomendação que eu faço a quem quiser trabalhar com qualquer tipo de diagnóstico rápido e participativo, não esquecer de pensar em como que as pessoas respondem aos questionários. Nós apanhamos e aprendemos. Pode passar. Depois, nós perguntamos para as pessoas, né, que responderam todos esses serviços, né, o que deveria ser feito para melhorar cada um deles. Recolhemos várias frases muito interessantes, né? Primeiro, investimento estatal na comunidade, que buscaria melhorar as deficiências no saneamento, falta d'água. Claramente, há uma demanda recorrente por investimentos de infraestrutura.
cocriação, geração de renda e desenvolvimento de mentalidades empreendedoras, criação de planos diretores de educação, saúde e saneamento, campanhas de conscientização e fomento à cidadania, iniciativas de formação para o mercado de trabalho. Dar continuidade dos serviços. O Rio é uma cidade-mercado, falta muito boa vontade. Mais do que boa vontade, eu diria vergonha na cara, né? Porque dinheiro existe, só que ele tem que ser bem aplicado. Mais núcleos dentro da comunidade, dando emprego para moradores, a ideia da economia circular, e utilizando a inteligência deles para atender às demandas da comunidade. Estabelecer iniciativas existentes para desenvolver medidas de progresso do desenvolvimento sustentável, ou seja, há já um pensamento elaborado dentro da Rocinha, revelado por essas comunicações feitas nas entrevistas, né? Tem consciência das carências de infraestrutura, sabem que isso tem que vir do Estado, né? Falam em geração de renda, desenvolvimento sustentável, medidas de progresso, ou seja, são respostas que coincidem, comungam com o esforço que está sendo iniciado a partir desse, ou continuado e catalisado pelo edital da FAPERJ, né, no Parque Tecnológico da Rocinha. Aí temos um episódio triste, né, do qual que teve várias consequências para as famílias da Rocinha, que é a pandemia. E aí a gente perguntou que consequências que a pandemia trouxe para a saúde e para as práticas de saúde das famílias da Rocinha. Então, a primeira delas, né, o surgimento de doenças, né, físicas e mentais. Esse lado azul é exatamente isso, né? E é muito importante que isso fique claro, né? Isso explica a pressão pelos serviços médicos, né? A Covid longa e as doenças mentais. Agora, o segundo, não é? Que também é muito importante, que está ligado a isso, é a falta de profissionais de saúde, que não era um tema tão frequente na Rocinha, mas que é trazido pela pandemia, porque, obviamente, a enxurrada de gente doente que lotou todas as instituições de saúde da cidade e da Rocinha criou essa sensação e essa realidade de falta de profissionais em tempos adequados. Tragicamente, o terceiro item relatado é a fome. A pandemia trouxe o desligamento das pessoas, trouxe a anulação do seu trabalho, do seu potencial laborativo. As pessoas não tinham mais onde ir trabalhar, porque os empreendimentos foram fechados, também as pessoas que prestavam serviço doméstico, as famílias também perderam renda. Primeiro, não podiam receber ninguém para nos contaminar, e mesmo no período mais recente, revisaram os seus padrões, e essa população informal de trabalhadores que tinham uma possibilidade de trabalho em toda a Zona Sul do Rio de Janeiro e em toda a cidade, mas, sobretudo, na Zona Sul, ficou isolada e sem voz. E é importante que isso surja como voz, porque também os aplicativos vão tentar tratar dessa população, de atender ou criar oportunidades e dar visibilidade a essa população que tem fome. Né? O outro item relatado, lotação dos postos, que está na mesma linha, e também tem, curiosamente, uma coisa positiva que trouxe uma mudança nos hábitos de higiene, né? Criando cuidado com o próximo, a ideia de que você tem que se proteger, mas proteger o outro, lavar as mãos desde que tenha água, usar máscara desde que tenha dinheiro, doação, etc., etc. Mas, pelo menos, há uma mudança comportamental relatada no diagnóstico participativo. Podemos passar adiante, Miriam. Consequências para a educação na Rocinha, né? Evasão escolar, né? Em azul, relatado como o maior problema, né? Segundo maior problema que casa com esse, alunos sem recursos tecnológicos.
Claro, se faltam computadores, se, de alguma maneira, a escola não consegue responder rapidamente para o ensino online, se não tem crédito no seu celular e se não tem internet gratuita nas praças e nos locais de aglomeração, e se também não tem aglomeração, obviamente que essa população fica sem recurso tecnológico. Foi relatado também atraso no ensino, queda de qualidade no ensino e falta de profissionais de educação, né? Um outro impacto, pode passar, Miriam, adiante, foi as consequências sobre emprego e renda, que aí, dramaticamente, né, um total de 68% relatou desemprego como o principal problema trazido pela pandemia. Depois, em segundo lugar, fechamento de empresas. Em terceiro lugar, fome, novamente. E quarto lugar, queda na renda. Queda na renda junto com fome, né, em termos do mesmo percentual. Isso é uma ideia dramática do agravamento das condições anteriormente enfrentadas pela Rocinha e que implicam numa vulnerabilidade atual, sobretudo da população desconectada do mercado do trabalho, que era uma das características mais vitais da Rocinha, sua capacidade de articulação com os bairros próximos da Zona Sul e com a cidade como um todo. Impactos da pandemia, pode passar adiante. Perguntamos também que ações que devem ser feitas que teriam maior efetividade, né? E a resposta mais significativa foi ações para aumento do emprego e da renda, com o qual nós concordamos todos. Esse é o principal problema. Mas, ao mesmo tempo, foi relatada também uma coisa muito interessante e curiosa, que orientações de prevenção de saúde e de atuação e de situações de risco com agentes da saúde porta em porta. Ou seja, se reconheceu a importância do trabalho do saúde da família, das clínicas de saúde da família, né? Isso tem quase o mesmo percentual do que ações de emprego e renda, ações de esclarecimento recorrentes à população sobre os riscos da pandemia e sobre que procedimento adotar em cada fase da pandemia. Isso eu achei espetacular, que é uma consciência sanitária da população da Rocinha. Em terceiro, né, foi elencado aquilo que mata a fome, né? A importância da arrecadação e distribuição de doações de alimentos, material de higiene pessoal e material de limpeza. Quarto item, né, do que a ação que deveria ser feita, cursos de empreendedorismo e educação financeira. Ou seja, parte dessa população que perdeu vínculo empregatício quer empreender. Aliás, 1 em 4 moradores da Rocinha já empreendeu. Então, isso é, digamos, uma energia positiva, um filão que deve ser desenvolvido, o filão do empreendedorismo, porque ele tem sido proposto como alternativa, e várias pessoas que fizeram iniciativas individuais para sobreviver, hoje em dia encontraram muito sucesso nas suas ações de empreendedorismo. Então, para apoiar essa população, ações de educação financeira, ações de qualificação da gestão são absolutamente decisivas na comunidade. E também foi relatado a produção de conteúdo digital como elemento fundamental em termos de redes sociais, né? Tudo isso foi relatado como importante para ação contra a pandemia, né? Ações para contrabalançar os impactos negativos da pandemia. Adiante, nós também observamos, né, as relações da população com alguma participação em empreendedorismo e inovação social.
Então, nós verificamos que uma parte significativa da população participa, né, na pizza de cima em ações de arte, profissionalização, esporte e cultura. Um número menor participa de ações de empreendedorismo, todos os azuis, e um número ainda menor participa de ações de empreendedorismo digital, né? Então, eu não sei como foi respondida a pergunta, se ele já ouviu falar do Parque Tecnológico da Rocinha e do curso de empreendedorismo. Isso está mais adiante, né? Nos anexos, vocês vão encontrar essa resposta, né? Mas, seguindo, aqui a gente perguntou aquilo que é o objetivo último desse diagnóstico participativo, se a Rocinha reconhece a necessidade de aplicativos na Rocinha e onde estão, quais são esses aplicativos. Primeira coisa que a comunidade falou foi a necessidade de aperfeiçoar aplicativos para aperfeiçoar sistemas de informação e comunicação na Rocinha para fins de divulgação. Segundo, aplicativos que tenham a ver com geração de renda e emprego. Por exemplo, dar publicidade à oferta de capacidades dentro da Rocinha, né? De talentos, eu diria, inclusive. A terceira aplicativo é aqueles que permitem agilizar e melhorar o acesso a serviços de saúde e educação, por exemplo, marcação de consultas, etc. e tal. Também aqueles que têm a ver com melhoria de infraestrutura de energia elétrica, água e transporte na Rocinha. Então, quando você está vivendo uma situação de desabastecimento, se você tem um sistema rápido de comunicação, você pode pressionar a empresa para ela diminuir o afastamento entre o abastecimento da cisterna, mas a comunidade tem que falar, a voz tem que se ouvir, e o aplicativo serve para isso. A outra coisa que eu achei ótimo, melhorar o contato com as lideranças locais, órgãos governamentais em geral. A Rocinha tem um ativismo comunitário bastante forte e ela reconhece que aplicativos que trabalhem na melhoria dessa comunicação são muito importantes. Depois foi listado também aplicativos que contribuam para a segurança ambiental e que promovam a maior integração entre a Rocinha e as demais regiões do município. Aquilo que era natural na época dos vínculos, na época dos trabalhos regulares, agora você pode ter um aplicativo que preencha esse vazio deixado pela parede sanitária, pela mudança nas legislações de trabalho, que afetaram vigorosamente e negativamente essa comunicação, né? Depois a gente perguntou sobre contatos, outros contatos, cada uma pessoa indicando outros. Podemos pular isso aí, Miriam, rapidinho, para eu chegar nos últimos. E aí temos as principais demandas da população, com a qual eu vou encerrar e vou passar a palavra para a Ana, mas, de qualquer maneira, eu queria listar. Nós fizemos, a partir disso, uma listagem das principais demandas da população. Mas a Rocinha não é só pidona, ela pede porque pode, ela pede porque ela tem potencial, e nós listamos também as várias potencialidades da Rocinha. Então, eu estou aqui à disposição, nós vamos deixar tudo gravado, eu deixei também na minha introdução o meu e-mail, tá? Se vocês quiserem entrar em contato comigo, e todas as informações que nós colhemos vão constituir um acervo de informações desse diagnóstico participativo, coisas que não puderam constar dos gráficos estarão listadas adiante. Nós temos, como dissemos também, o acervo das ONGs, das ofertas de oportunidades e serviços fornecidos gratuitamente em várias áreas de atuação da Rocinha, não é? E pretendemos que isso seja um acervo dinâmico, que conte com a contribuição
de todos vocês. Muito obrigada por me ouvirem. Boa noite. Então, como o objetivo do diagnóstico é justamente fornecer para vocês que estão no curso de empreendedorismo digital, Favela Inteligente, dados e ferramentas, né, para que vocês possam planejar o que vocês vão fazer em termos de proposições de negócios, etc., a ideia nossa foi elencar as principais demandas e as principais potencialidades advindas, tanto do diagnóstico rápido participativo, quanto de toda a pesquisa que nós fizemos, para que nós pudéssemos juntar essas duas coisas para fazermos as primeiras propostas, né, ou áreas dentro da Rocinha propícias ao desenvolvimento. Então, a gente tem uma pergunta para fazer para vocês. Nós elencamos aqui as principais demandas, como vocês estão vendo na tela, e as principais potencialidades, como, por exemplo, demandas de mobilidade, na parte de educação, demandas de recursos tecnológicos para a educação, como a professora Sulamis falou há pouco, profissionais de saúde, etc. E do lado das potencialidades, a Rocinha apresenta hoje muitas possibilidades, né, e muitas potencialidades nessa questão digital, como foi falado. E com a vinda do Parque Tecnológico, do Parque de Inovação, outros tantos projetos estão sendo implementados na Rocinha, o que vai, de fato, aumentar essas potencialidades cada vez mais. Então, juntando demandas com potencialidades, a ideia nossa era aqui fazermos uma dinâmica para puxarmos de vocês, né, para a gente entender junto com vocês áreas ou potenciais negócios digitais, juntando essa demanda com potencialidade. Só que a gente queria fazer a seguinte pergunta: vocês querem fazer agora esse trabalho em grupo? A Miriam juntaria as salas e nós nos dividiríamos por salas, discutiríamos isso e traríamos para fazermos a apresentação. Ou vocês ficam com esse dever de casa, nós passamos toda essa apresentação e todas essas demandas e potencialidades que nós colocamos como as principais que apareceram nas pesquisas, e vocês fazem e nos mandam depois. A gente queria fazer o seguinte: vocês levantarem a mão, quem achar que é melhor fazer agora, e fica sem levantar a mão, quem achar que é melhor fazer como dever de casa. As duas coisas são interessantes. Queríamos deixar para vocês. A Miriam vai olhar aí, que eu não estou conseguindo ver. Uma pergunta: todos sabem como levantar a mão? Se vocês estiverem no computador, vai ter uma barrinha aí, quem está no Zoom, tá? Vai ter uma barrinha de ferramentas, onde vai aparecer para vocês aí reações, e aí em reações vocês conseguem fazer isso, e quem está no celular vai ter lá os 3 pontinhos, onde tem as ferramentas. Então, ali vocês vão conseguir ver também aonde levanta a mão, se não tiver um botãozinho direto na tela do celular de vocês. E quem achar mais fácil, abre o microfone que eu vou anotando e vai falando aqui também, ou vai registrando no chat o que eu estou aqui monitorando e consigo contabilizar. Eu e tecnologia, a gente toma uma surra, porque vou levantar a mão aqui, eu não sei onde levanta a mãozinha. Não, tudo bem. Porque não estou achando nada. Olha, dever de casa tá ganhando. O pessoal acho que hoje está cansado.
Se ganhar, a gente explica o trabalho e aí depois a gente recebe e compila. Você vê aí, Miriam. Eu vou com a maioria. Posso sugerir, eu acho que posso sugerir, porque eu acho que vai acabar tendo que fazer os dois trabalhos, se for feito agora, porque tem muitos alunos que não estão aqui no momento, entendeu? É verdade. Perfeito. Então, seguimos assim. Tem, assim, pelo menos até agora, o que ganhou foram as pessoas que preferem fazer em outro momento, não agora. Se tem mais perguntas, se as pessoas querem um debate. Queria explicar o trabalho, que é a próxima. Explica o trabalho. Então, vou falar aqui qual é a nossa ideia. Então, a partir dessas principais demandas, das demandas e das potencialidades, que nós elencamos como as principais, mas vocês podem colocar as que vocês acharem, né, de todo o trabalho que vocês vão receber, vocês elencarem, também fazerem suas escolhas. E aí, Miriam, por favor, a próxima. O próximo slide. Então, a partir... não, desculpe, tem um anterior. Uau, Desculpa. esse aí. Tá, tranquilo. Então, vendo as duas coisas, a gente botou aí até um exemplo, por exemplo, tem uma demanda por emprego e tem várias potencialidades. Escolhemos aí duas, mas tem outras tantas que podem atender a essa demanda. Mas, por exemplo, o uso intensivo de redes sociais para a obtenção de informações, cursos de ensino médio empreendedor, cursos como esse nosso de empreendedorismo e vários outros aí do Parque de Inovação, se sugerir o desenvolvimento de um modelo de negócios ou de uma ferramenta que venha reunir, né, as ofertas de emprego com as demandas que possam existir e que a comunidade consiga atender. Então, é esse tipo de questão, a gente começar a pensar a partir da voz da própria comunidade, como a professora Sulamis colocou, que trouxe as demandas, e a partir das possibilidades, das potencialidades, que também vieram do diagnóstico rápido participativo e da pesquisa que vocês vão receber, todo esse trabalho, né, e outras coisas que vocês conhecem como potencialidade da Rocinha, começarmos a discutir e pensarmos em modelos de negócio inovadores e utilizando ferramentas tecnológicas. A gente tem mais 2 slides. Então, é só para vocês entenderem como é que foram as nossas ações, como é que nós nos planejamos. Então, nós planejamos fazer a aplicação dos questionários para os líderes comunitários, profissionais externos, mas com atuação na Rocinha, que conhecem a comunidade, os moradores, de uma forma geral, com o objetivo de caracterizar a população do território, né, para desenvolvermos onde vai ser desenvolvido o projeto. E também identificar demandas e potencialidades na voz dessa população. Depois, solicitamos dados e informações a órgãos públicos que nos ajudaram a contextualizar e também a caracterizar esse território no tocante, né, o que a gente precisa para o nosso projeto, Favela Inteligente, empreendedorismo digital. Depois realizamos também várias pesquisas, como a professora Sulamis colocou, né, em trabalhos científicos, mídia especializada, mídia local, como Fala Roça, como ela colocou há pouco, tudo isso para caracterizar melhor o território. Depois fizemos a análise dos dados, e a ideia é discutir com vocês a demanda e as potencialidades para a gente, então, começar a pensar nessas áreas de trabalho. Por fim, o trabalho vai fornecer bases para outros trabalhos, né, dos parceiros do Parque de Inovação. E, por último, Miriam, por favor, nós temos a cronologia, aliás, então tem os indicadores para o projeto, que é a identificação justamente dessas demandas e potencialidades. Passando mais um. A cronologia, então, começamos em abril e estamos agora
né, concluindo até o final de julho com essas respostas que vocês trouxerem do exercício que a gente acabou de propor. Então, eu vou voltar aqui para a professora Sulamis, gostaria de agradecer aí também a participação e a atenção de vocês. Eu também só estou voltando aqui para agradecer e também queria mostrar um pouquinho dos anexos, só para vocês olharem como que nós recebemos doações de informações que estamos consolidando. Miriam, pode seguir um pouquinho? Fotografamos aqui algumas. Pode seguir agora, vai aparecer. Aí. Né? Você tem aí toda a listagem, tipo do nome do recurso, né? Para que serve o público-alvo, o endereço, a referência no território, enfim, horário de funcionamento, telefone. Isso você tem para ações gratuitas e para ações de baixo preço também você tem uma listagem de ONG. Isso é um projeto em construção, mas para nós, quando nós começamos, foi muito útil contar, né, com esse repertório, né, que é o conjunto de inovações sociais em curso na Rocinha. Então, é um bom inventário e eu espero que todos vocês, dos outros projetos, os nossos alunos, possam contribuir, porque, com isso, a gente está criando uma base de recursos de inovação social, eventualmente inovação cultural e tecnológica, que vai ficar para o futuro da comunidade. E, mais uma vez, agradecer a presença e a participação de vocês. Alô, boa noite a todos e até a próxima. Muito obrigada.